Por isso que Deus nos deu a sua palavra, para termos fé em seu Filho, para encontrarmos nela o seu Filho. Essa é a razão de toda a leitura bíblica. É encontrar Jesus e ser parecido com Jesus. Mas eu vou te dar uma dica, se você quiser executá-la e ser bem sucedido na leitura bíblica de 2024. Dica, tá bom? Não é uma obrigação. Faz quem quer e obedece quem tem juízo. Veja só, às vezes as pessoas falam assim: poxa, me dá uma dica de fazer uma leitura bíblica. Aí eu vou começar lá em Gênesis. Eu falei: não começa em Gênesis. Eu vou dar uma dica simples para você. Vamos lá. Primeiro livro que você pode ler. Você precisa ler o Evangelho. Primariamente falando, seu ponto de partida tem que ser o Evangelho. Então, dentre todos os evangelhos, o evangelho mais rápido, mais simples, é o de Marcos. Então comece lendo o Evangelho de Marcos. Quando você terminar de ler o Evangelho de Marcos, dá um pulinho em Romanos. Romanos não é uma carta sistemática que ensina toda a linha e a trajetória do que Deus fez. Mas em Romanos você encontra de uma forma concisa uma estrutura e uma explicação básica acerca do Evangelho. Porque é isso que o apóstolo Paulo vai falar nessa carta. Então, do capítulo 1, do verso 16, 17 ali, até o finalzinho do capítulo 11, você tem toda a explanação do Evangelho de Paulo. Eu preciso saber o que é o Evangelho. Leu Marcos? Dá um pulinho em Romanos. Você vai ter uma compreensão do que é o Evangelho. Aí você vai, já estou entendendo o que é justificado, porque Jesus morreu, a vida e a obra. Já sei qual é a função da lei. Quando você chegar lá no Antigo Testamento, então essa lei aqui já sei o que, para que ela serviu, porque Paulo falou isso para mim lá em Romanos. Aí o segundo, leu Romanos, vai lá em Hebreus. Quando você entra em Hebreus, você vai ver todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento exposto no texto de Hebreus. E Jesus sendo colocado como alguém superior a todo aquele sistema de sacrifício, a todas as festas que estavam lá ditas no Antigo Testamento. Você vai perceber pelo livro de Hebreus que todo aquele contexto de mata, derrama sangue, propiciação, holocausto, sacerdócio, está tudo lá em Hebreus, bem explicadinho, bem bonitinho, bem colocadinho. Por quê? Porque o autor teve essa preocupação de mostrar que Jesus é superior a tudo aquilo. Aí você vê hoje algumas pessoas querendo judaizar a igreja, querendo ressuscitar princípios do Antigo Testamento, sendo que o autor aos Gálatas, o autor aos Hebreus já matou essa ideia. Não, esquece isso aí, gente. Jesus é superior a tudo isso, a gente está precisando de Jesus. Para com esse negócio de criar festa disso, festa daquilo. Esquece isso aí, já foi, acabou. Olha para Jesus, Jesus é a nossa forma. E está lá em Hebreus, olhando ao autor e consumador da vossa fé. Aí leu Hebreus, já sabe mais ou menos o que Levítico está falando. O que todo o sistema do tabernáculo, do templo, tem a ver com o holocausto. Já sabe, já leu Hebreus. Leu Hebreus, dá um pulinho em Efésios. Efésios vai falar sobre a glória, a eternidade, a salvação em Cristo, capítulo 1, 2, 3 e 4. 5 ao capítulo 6, você tem toda uma ordem prática. Você tem toda uma ordem prática a respeito de comportamento. Você vai falar assim para mim: André, como é que eu me comporto? Como é que eu vivo a vida cristã? Como é que eu devo me comportar como crente em Jesus Cristo? Lê Efésios, capítulo 4, capítulo 5 e 6, você tem toda a descrição como os filhos de Deus devem se comportar, os filhos da luz. Eu não sei como é que ser crente em Jesus, como é que eu devo me comportar. Vai lá, lê Efésios, está tudo lá.
Está lá a dica: sede imitadores de Deus como filhos amados. Imitem a Deus em tudo. Aí está lá tudo que você deve fazer. Aí depois que você leu isso aí, você vai lá em Salmos. Salmos vai te ensinar a adorar a Deus como ele deve ser adorado. Ai, como é que adora a Deus? Dá uma olhadinha nos Salmos lá, você vai ver várias evocações de adoração a Deus, várias formas de adorar. Você vai adorar em prantos, você vai adorar em alegria, você vai adorar em ódio, em raiva, em todas. Tem cara lá que está com raiva e ora e canta de novo e pede justiça. Tem outro que fala: olha, eu estou com o coração tão cheio da tua graça que eu vou aqui, ó, te louvar, te engrandecer, te falar que tu é eterno. Entendeu? Tem outros que estão falando: olha, eu amo tanto meus irmãos que Deus é como a fragrância, né? O óleo que desce, amado. Você está tudo lá. Você vai saber como adorar, como se concentrar, como se apresentar diante de Deus, como ver Deus. Não existe teologia de adoração melhor do que o livro de Salmos. É rico em teologia, é rico em formas de como você pode se apresentar no seu momento particular com Deus. Depois que você fizer esse tour, você pode enfrentar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, aí você fica. Mas faz esse tour primeiro. Ao fazer esse tour, você fica mais preparadinho para entender um pouquinho do Antigo Testamento. Tem coisas lá que são difíceis de entender, não fazem mais sentido. Se você não olhar para Jesus, você vai ficar birutinho. Porque só faz sentido em Jesus agora. Porque senão a gente vai estar daqui a pouco entrando com kippah, vai querer trazer capítulo de coadjuvantes. Existe a possibilidade da gente querer voltar a fazer sacrifício.